Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre Divertidamente, sobre os dois filmes, esses dois filmes da Pixar. E para falar sobre esses filmes aqui comigo, minha irmã Bruna. E esse é o último episódio do Café Católico, com 2 dígitos. Participando aqui a primeira vez com a gente, lá do Shalom Geeks, Jéssica. Olá, boa noite, tudo bom, gente? Muito obrigada aí pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês. E também aqui, que já participa também do Shalom Geeks, mas já fez alguns outros programas com a gente, Thiago. Aqui quem fala é o Thiago da cabecinha da Rai, ou quer dizer, do Shalom Geeks. É isso aí. Pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Tá, agora sim a gente pode começar a falar dos filmes. Tá, avisando os ouvintes, assim, ó. A gente vai tratar com spoilers aqui. Então, se você não assistiu, escute por sua conta e risco, né? Mas a gente vai comentar dos dois filmes do Divertidamente. E, né, o Divertidamente 1 saiu lá em 2015, continua só 9 anos depois, né? Uhum. E aí Caraca, temos passou aí. tudo isso. Foram 9 anos. Nossa, também. Eu fui assistir o 9 anos. primeiro de novo, aí eu vi lá a data. 2015. Sim. Não, eu também Foi susto um também. ano que eu me formei no ensino É médio. melhor não ver Eu tava datas, começando porque senão eu fico meu triste. mestrado. Eu tava começando meu mestrado em engenharia verdade. mecânica, em 2015. Então. Esse filme. Acho que a gente falar um pouquinho do 1 até primeiro, assim, né? Porque eu digo pra vocês. O 2 eu ainda tô processando um pouco mais, mas o 1 ele foi. Ele acho que é basicamente o meu filme favorito da Pixar. Ele é o meu filme favorito da Pixar e um dos melhores filmes, assim, de geral, assim, que eu gostei até hoje, assim, sabe? De você pensar de todos os estilos, assim. Eu acho ele sensacional mesmo e eu acho que eles tiveram uma sacada, tipo, incrível de como representar emoções e essa questão do crescimento, dos conflitos, uma situação que muitas crianças vivem, né, essa questão da mudança, né, e não entendem por que os pais estão fazendo mudanças que afetam a vida dela, né, coisas que ela não consegue controlar, né, o primeiro Divertidamente eu achei sensacional, e eu já devo ter assistido, sei lá, umas 20 vezes o Divertidamente um, assim, então, assim, sensacional que eu acho, assim. Quando a menina. Eu vou esquecer vou esquecer os nomes dos personagens porque eu não consigo gravar. Quando a O meu Riley, irmão aqui, A o Riley. Alice. Riley? Riley, não sei falar. Mas é engraçado, assim, como às vezes as emoções surgem, né? Porque você vai com o primeiro nascimento dela, e aquela alegria começa a aparecer, né? Então, assim, é bem legal porque não é pelo menos o primeiro, ele consegue ter um contexto, assim, um pouco mais pausado, né? Tipo, olha, o desenvolvimento de uma criança, depois vai entrando para, né, uma pré-adolescente, aí depois acaba aquele, né, ban entra na puberdade, que aí a gente não esperava que ia até o 2 assim, né? Sim. Mas foi um pouco mais lento, eu acho, né? Tipo, por causa que o processo realmente da pessoa, né, crescendo, desenvolvendo melhor. Acho que a questão do enredo do primeiro, assim, diferente do segundo, ele teve um pouco mais de detalhes nessas etapas da vida da menina, né? Então, é diferente um pouco aí do segundo, que foi. Mas é por causa do aspecto também da ansiedade, né? Mas... É porque Um o pouquinho da pior que ansiedade. é, né? Que é tipo, ali, a pré-adolescência, do nada, tipo, o que está acontecendo, né? Realmente é um baque. nossa, é um ódio. Do Não, nada a até a gente começa a ter brincadeirinha. ódio do pai, da mãe. É. Do nada a gente começa a Até ficar. Gente, adolescência é uma época muito chata. Nem o adolescente se suporta, não tem como. Eu era muito não, chato. Eu acho engraçado, não, eu acho engraçado no 2, a gente vai misturar um pouco os papos, já que vocês falaram Uhum. ali, porque daí falaram de família, que tem aquela hora, não, mas cadê ele da família? Ah, tá ali, daí tá tipo um negocinho de nada, porque é Nossa, uma cara. época que você, Pior que é eu uma fiquei época da vida que chateado com você não isso, pensa na mas. família. Mas é uma época que muitas vezes a gente passa por mudanças que a gente, é o que ele faz é que o adolescente ele não quer ver, ele não quer que o pai acompanhar ele para levar a algum lugar, é vergonha, sabe? Ele tem vergonha de estar na companhia O dos nojinho, pais. né? Sabe? Nossa, tipo, é bem legal, assim, os Sim, e também detalhezinhos que vai eles vão tendo tendo. questão de prioridades, porque quando ele é criança, a gente vê ali que as personalidades da Riley têm exatamente as mesmas alturas, mais ou menos, né? As mesmas importâncias, como se eles estivessem equilibrados no mesmo nível.
Já no segundo filme mostra as ilhas de personalidade, cada uma num tamanho diferente, mostrando as prioridades, aquilo que é mais influente. E acaba que no período da pré-adolescência, a nossa vida é muito mais na escola do que em casa. Então a Riley tá ali sempre com as amigas, com o Rocky. Então acaba que ela não tá ali tanto com a família comparado com os amigos, né? Então a ilha da amizade é a que é mais intensa na Divertidamente 2. Não, o interessante, assim, que o primeiro, ele tem a construção dos valores, né, tipo, Uhum. e aí eu dar a continuidade do segundo, mas, assim, a criação, né, desses primeiros sentimentos, desses contatos, né, tipo, a alegria, depois vem aí a questão da tristeza, que não, a pessoa não pode ficar triste, ela tinha que passar pela essa tristeza, eu acho muito interessante isso, assim, porque muitas vezes a gente acaba reprimindo muitas das emoções e aí não acaba não interpretando aquilo que realmente a gente está sentindo. E aí a alegria, ela queria dominar isso, né? Tipo, não, eu quero deixar ela feliz, eu quero deixar ela que ela sempre esteja aí. Até então, tipo, é interessante quando as duas brigam muito no começo, né? Tipo, mas Sim. você faz o quê? E aí, tem aquela cena lá que ela deixa ela dentro do círculo, sabe? Tipo, você não vai passar desse círculo. Ah, você vai fazer o quê, então? Fica O dentro seu do trabalho. círculo. Quando ela fala dos manuais, o seu trabalho é você ler esses manuais aqui, olha só. Mas eu já li eles, lê de Você não novo. pode tocar, você não pode tocar naquelas bolinhas É. lá, né? Das memórias. Das memórias Das dela, memórias. porque assim vai deixar ela triste, vai acabar tendo reações diferentes, então. E aí é muito interessante, assim, essa reflexão no primeiro, né? Porque no final é a tristeza e a alegria tem que trabalhar juntos para conseguir resgatar lá a vida da Mari que tá, tipo, meio assim, tipo, o que eu tô fazendo? Eu tô, né? Tipo, É de fato, é começou um a dar período que não é nada sinais já da fácil. ansiedade ali. Já começou a dar alguns pequenos sinais da ansiedade Uhum. ali, né? Esse ali Mesmo já de forma tava. sutil. E a Mesmo que forma complexidade sutil. Isso. E a complexidade das emoções, né? Que isso que ele mostra muito Sim, nessa passagem, né? é, Porque no primeiro é, todas são emoções puras. É sempre sim. alegria, ou medo, ou nojo. A tristeza não pode ter, quando tem, às vezes, é sempre Não puro, se sempre misturam, puro. né? Não se misturam. Ou Uhum. é sempre Com alegre, ou é sempre raiva. triste, né? Então, Uhum. é muito interessante que quem viu, acompanhou um pouco, às vezes, um irmão mais novo, alguma coisa assim, né? Ou quem já tem filho, vê Sim. muito esse processo de a criança, uma hora para ela é a coisa mais feliz do mundo. De repente ela cai, ela chora, ela não quer mais fazer aquilo de nenhum, mas de repente ela já muda, assim, né? Aquele tipo da criança, né, Oscilações. que ela vai aprender a andar de bicicleta, cai de bicicleta e fala, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Daí meia hora depois ela tá andando de bicicleta de novo. É sempre tudo muito extremo, né? Esses dias eu vi a tristeza dominando a minha filha completamente. Por causa do pão? A Sofia tá com 1 ano e 3 meses, exato, por causa do pão. Eu tava dando lanche pra ela e eu dei o pão em pedacinhos. E ela começou a chorar e não fala ainda direito, não sei como, né? Não entendendo, dela empurrando na cadeirinha, tirei da cadeirinha, já que não queria mais comer. E se jogou, e deitou no chão e chorava, inconsolável. A raiva com a tristeza da birra. Pior que ela não tava fazendo birra, ela tava chorando só, ela não tava se jogando, ela só tava deitada e chorando, assim, tipo. Aí foi uns 10 minutos pra eu entender que ela queria o pão inteiro. Não, foi um Eu dei o pedaço. pão inteiro, mas instantaneamente a vida dela mudou. Mudou. Mas aí, E daí, até falando da tristeza, que é a brincadeira do José que eu sou a tristeza. A Bruna é comandada Eu pela tô tristeza. triste. Depois a gente vai fazer. Depois eu quero fazer esse questionamento de qual que vocês acham que é a emoção que comanda vocês. A da Bruna tem quase certeza que é a tristeza que comanda. Tristeza. Triste, tô triste. A minha é uma que apareceu no filme, mas não teve destaque nenhum. A nostalgia. A nostalgia. Eu sou movido por nostalgia, gente. Não, eu acho que a ansiedade tá no meu comando, no comando da minha. Ah, ansiedade. Rapaz. É incrível. Mas o primeiro, assim, eu não esperava, né? Que o primeiro. Tipo, eu não esperava que o primeiro ia ter continuidade, né? Porque, tipo, não ficou assim tão evidente que ia ter, né? Tipo, pelo menos no primeiro momento, assim. E aí. E aí, tipo assim, a construção que eles fizeram um filme muito bem elaborado, né? Tipo, hoje mesmo a gente tá muito saturado, assim, principalmente em questão de animações, que hoje tá poucos animações salvando, assim, alguma coisa que tenha alguma ressalva boa, que passa uma mensagem legal, né? São poucos, assim, que
estão preservando mesmo, né, a animação como forma infantil, embora que o Divertidamente 2 não seja tão infantil quanto o É bem primeiro, mais né? adulto, bem Mas mais é pra mais adulto, porque eu adolescente, É. pra cheguei no cinema adulto. só tinha adulto, assim, gente do céu, só tem E acaba adulto. que mais adultos que vão conseguir entender muitas Entender, situações ali. por Eu, Até no causa da eu, primeiro. complexidade. pra Pela mim, questão da A complexidade. Pixar, eu acho que sobretudo, a gente falando de maneira geral, acho que pra mim, sobretudo desde Soul, sabe, eles meio que, as animações foram todas muito mais pra adultos do que as últimas, do que pra crianças, assim, sabe? A criança vai Uhum. achar vai rir de uma coisinha ou outra, assim, mas quem vai pegar a mensagem mesmo é um A adulto, mensagem sabe? ali, né? Na E quem vai essência é adulto. captar a mensagem O de adulto vai toda... estar ali chorando e a criança vai estar olhando assim. Ah, por Tipo, o que que você que tá você tá chorando? falando? Que É, Um dia você vai aconteceu? entender, minha filha. Aconteceu. é, e Eu até, assisti tipo, numa sessão que tinha criança porque eu fui no Cine Materna, que daí é pra mãe e bebês, mas só por isso. Mas daí que as crianças não estavam entendendo Não, mesmo. eu fui. Não tinha muito. As crianças dormiram. Aqueles perdendo foco. De Tipo, repente olha pro lado. Ali não tá aprendendo, mas o mas adulto tá prende, ali, ó. mas prende um porque, pouco a atenção isso, devido, né, à questão da o agito, movimentação as cores, né? é, Mas o 1, como você falou, realmente ele é fechado porque é uma coisa que meio que acontece muito nos filmes da Pixar, né? Daqueles que tem uhum, continuação, eles nunca fazem um filme tendo necessidade de continuação. Eles sempre fazem sim, filmes muito bem fechadinhos, assim. sim. E quando tem continuações, geralmente eles acertam, assim. Nos últimos da Pixar teve um problema um pouco com os valores, o que me deixou um pouco com receio quando veio o 2, né? Uhum, Até porque eu amo sim. muito o É. 1. Mas o 1, de fato, ele é muito fechadinho, né? Então, é aquela desconstrução, né? É o momento que a Harley, basicamente, ela vai entrando numa depressão, né? E ela vai perdendo, né? Toda a personalidade, todo o sentido de vida dela vai perdendo, né? Aquelas Uhum. ilhas que vão se quebrando, é justamente tudo que era valor pra ela, tudo que importava vai perdendo, né? E o que a gente vê, e é isso que eu acho tão belo desses dois filmes, é que eles... no 1 e depois no 2 eu acho que eles atacaram perfeitamente. Eles atacaram talvez nos dois grandes problemas da nossa sociedade hoje, né? Em termos de Uhum. doenças que a gente fala, né? Que é a Sim, depressão e a ansiedade, Uhum. né? sim. No primeiro, essa questão da Sim. depressão, claro que para essa depressão Não sim é tão uma coisa evidente, não mais. tão forte, né? Mas dá pra perceber. Para ser depressão de fato é uma coisa mais longa, um processo mais longo, sei disso, né? Mas Psicólogos ela não. teve um episódio depressivo. Mas ela É que teve não um é só episódio teve depressão, ela depressivo, teve um né? episódio depressivo. Ela teve um Aí, episódio depressivo. O sinal. Porque tudo ali, tanto no 1 quanto no 2, porque por ser um filme, tu tem que acelerar um pouco as coisas, né? Pra Sim. todas aquelas reações, elas têm que acontecer em poucos dias. É uma coisa que geralmente na vida de uma pessoa normalmente demora mais tempo, né? Você Uhum. vai. é, e é muito interessante, né? O 1, né? Como vai tendo toda essa virada, né? Da Right. alegria com a tristeza ali, né? Da relação delas, da alegria e da tristeza, né? De como a alegria não quer a tristeza de jeito nenhum, aos poucos ela vai percebendo a importância da tristeza, né? Uhum. Até porque as emoções, a gente vê que elas estão aprendendo a viver, a utilizar a cabeça da Riley, tanto quanto a própria Riley de viver as próprias emoções, né? Tanto que, por exemplo, algo que eu percebi que eu não sei se eles vão conseguir explicar depois ao longo dos filmes, ou não sei, né? Porque, por exemplo, só a tristeza tem a capacidade, pelo que apareceu, de mudar a emoção de uma memória já pré-existente. Né? Eu não vi a raiva, o nojinho ou o medo pegar uma emoção de alegria e transformar ela em outra. Ou o contrário, porque quando a memória da Riley que estava feliz, ela se torna triste, eles não sabem como mudar e a própria a alegria fala, ó, eu já tentei pesquisar aqui, né? A gente ainda não descobriu como recuperar essa memória para que ela volte a ser alegre de volta. Verdade, verdade. Ou seja, elas estão ali constantemente tentando aprender a como lidar, até porque, psicologicamente falando, a gente vivencia a emoção antes de qualquer coisa. A gente vai viver a emoção, a diferença, né, de emoção e sentimento. A emoção é tudo aquilo que a gente vai viver internamente, que já está controlando a gente, e o sentimento é a manifestação daquilo que, na verdade, a gente já sentiu como emoção. Então, de fato, ali as emoções estão sempre ali nos comandando, e só depois que a gente, de fato, expressa através dos sentimentos.
né? Então elas estão ali aprendendo a É, lidar ali com... essa questão do transformar, ela de certa forma tem uma resposta, porque quando no final do quando ela percebe que a mesma memória, ela tem uma face de tristeza e de alegria, e quando ela gira, né? Que é o momento que Sim. ela percebe que aquele momento super alegre que criou a questão da relação ao rock, antes tinha um momento de tristeza, né? Não era Uhum, só alegria. Ali algum momento é o momento que abre, né, a porta para complexidade, ele começa a abrir a complexidade das emoções. uhum, E é muito interessante porque isso é a leitura que a gente faz, né, que a gente deve fazer na nossa vida diante das feridas que a gente tem, né? Das feridas da nossa história, de entender que as feridas elas podem ser ressignificadas, né? Então, uhum. ali Sim. é uma ressignificação de uma ferida, né? Que é ao mesmo tempo que é uma ferida, mas aquilo é uma porta para uma emoção. E é o que no fim também, quando ela aprende que chorar é bom também, às vezes a gente precisa chorar, né? Uhum. Falar que a gente tá Mesmo que for triste no e banheiro, ela vai ter que chora. chorar. É Não, tem que interessante. desabafar. É interessante ver, porque o filme ele vai mostrar que todas as emoções são importantes. Sim, Porque para a gente sobreviver como espécie e como indivíduo com inteligência, para a gente poder sobreviver, nós precisamos vivenciar todas as emoções para aprender a lidar com cada situação. Né? E saber ali acolher, porque a gente fala assim, ah, não, mas eu não vou sentir isso, né? Como constantemente nós, como homens, aprendemos muito, ah, homens não choram, né? sim. E aí quando a gente vai aprendendo, na verdade, a administrar o choro, né? Como a Pepper Riley aprendeu no segundo filme, quando ela estava querendo chorar no carro, quando soube que as amigas iam para outra escola, mas ela aprendeu, não, eu vou segurar, quando eu estiver no momento aqui mais oportuno, eu vou colocar esse sentimento para fora. Então a gente vai aprendendo, na verdade, a administrar, mas também percebendo que nós precisamos vivenciar todas as emoções, porque faz parte da nossa sobrevivência. E a tristeza, ela nos coloca numa posição de vulnerabilidade, de precisar do outro. Né? Então a tristeza, tanto que o próprio filme vai mostrar isso, né? Que quando a Riley estava ali triste por ter perdido um jogo, foi quando os pais dela sentiram empatia e foram atraídos para ela porque ela estava num momento de vulnerabilidade, e ali eles consolando ela e depois o time, alegrando ela ali, mostrando que independente de eles terem perdido, eles estão juntos, a tristeza se transforma em alegria, justamente porque ali nós somos consolados, né? Então a tristeza ela nos coloca numa posição de precisar do outro, porque nós também Sim. vivemos como sociedade, né? Nós precisamos do outro, nós não estamos sozinhos, né? E todas as emoções vão nos caracterizar em cada um desses detalhes, né? E é justamente essa a lição do filme, né? Mesmo nós tendo muitas vezes aquela emoção dominante ali, né? A gente vê que cada personagem tem uma emoção que é o carro-chefe, né? O pai que é a raiva, a mãe que é a tristeza, né? Ali a gente vê as amigas da Riley, né? No primeiro filme, no final, aquela menina que é a popularzinha, a gente vê Uhum. que a emoção dominante dela é o medo, porque ela está constantemente tentando se colocar numa posição de eu preciso ser a popular, então eu preciso mascarar aqui o que eu faço, me colocar como pessoa boa, mas ela está constantemente insegura, porque ela não aguenta, porque é muito difícil ser popular, como ela fala, né? E Não, também a inclusive. gente vê a situação, como é difícil viver os traumas da mudança. Porque a gente vê que estava sendo tanto difícil para a Riley quanto para os pais dela. Porque o pai dela, se vocês forem ver quadro a quadro, quando mostra as emoções dele, a maioria são de medo. Porque ele está ali numa situação que ele precisa trabalhar com investimentos, porque ele tem uma família para cuidar, e ali ele precisa viver a situação de eles estarem mudando, então ele está ali toda hora administrando como é que vai ser isso, como é que vai ser morar numa cidade nova. A mãe está constantemente ali com mais sentimento de tristeza, porque ela também está aprendendo a lidar com aquilo, né? E aí ela vai buscando também ser positiva, apesar de ela estar triste, ela tenta ser positiva ali porque é o que faz parte. Às vezes a gente não está gostando de algo, mas a gente está ali tentando motivar para sustentar a barra, sustentar ali a felicidade, e aí ela vai elogiar a Riley, né? É muito bom que você está mostrando alegria, né? Porque é o que
tá dando sustento pra gente. Exatamente. Né? Existem várias interessante. referências ali. O Tiago, quando você falou a questão do acolhimento, eu lembrei ali, né, do primeiro, assim, porque o primeiro foi a base assim, da construção dos valores, né? O primeiro que incomodava era literalmente os controles, era só para alegria. Então, tipo, as outras emoções não tocavam muito nos controles. Você percebeu que, tipo, tinha um pouco de rixa, né? Tipo, não, que não pode tocar, não, que não sei o quê, não, que não sei o quê. Tipo, era autoritarismo da alegria. Tipo assim, autoritarismo ali. Ela queria, tipo, que a menina ficasse extremamente feliz, né? E aí, o tempo todo, e quando chegava a tristeza, não sei o que, não toca, não, a raiva, não sei o que, não sei o que. Tipo, sabe, meio que não dava esse espaço para as emoções, né, de fato ali, passar por esses períodos, né, que são necessários, tanto o medo, tipo, o medo era uma lista enorme, sabe, anota aí todos os medos possíveis, não sei o que, tal, aí ele anotava, mas ele nunca pegava o comando, ele nunca tocava, porque ele fica com, justamente, o medo ficava com medo de tocar e fazer alguma coisa errada. Então, assim, era interessante perceber que esse acolhimento que foi deixando um pouco mais visível isso ao desenvolvimento do filme, né? Que no comecinho foi apresentando essas etapas, né? Desse primeiro bloqueio, né? Das emoções, né? Aí tem essa barra que é só alegria, depois foi ali desfigurando um pouco, né? Cedendo um pouco o espaço para a tristeza, aí a tristeza começou, né, toma um pouco mais à frente com o personagem principal, né, que aí começa a mudar um pouco os papéis e as outras emoções começam também a ter a sua posição, assim, não, eu preciso também ter raiva, não, eu preciso também ter medo, né, e aí começou também a estar à frente, né, então é interessante isso, assim, que o primeiro, ele é muito evidente isso, né, tipo, eu preciso estar triste, eu preciso ter medo, e essa permissão das emoções, porque muitas vezes a gente rotula muitas coisas e aí eu não posso sentir isso, eu não posso sentir medo, porque se eu sentir medo eu vou ser fraco. Se eu estiver triste, vou aparecer que eu sou uma pessoa vulnerável, né? Se eu estiver muito raiva, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa muito nervosa. E aí as emoções começam a trabalhar junto, que quando o pessoal lá da construção quebra todos os controles, né? Tipo, destrói tudo, assim, não, a gente vai criar um novo controle. E aí as emoções ficam super felizes, cada um tem o seu ladinho ali do controle, para cada um participar um pouco, sabe? Então isso é muito legal, que o desenvolvimento do primeiro, né? Porque ele quebra essa questão da individualidade, né? Das emoções, dessas barreiras que rotulam tanto assim, dá espaço para acolher as outras emoções que faz parte dos nossos sentimentos, né? Eu preciso também sentir raiva, né? Eu não sou um robô, né? Eu preciso sentir também, né? Tudo aquilo que vai passando. É importante. Precisa colocar pra fora, né? Precisa colocar pra fora em algum momento, exatamente. Né? Pois exatamente. Até trazendo aí para o nosso contexto, né, religioso, porque daí às vezes o pessoal cria uma loucura de que o cristão, o católico, no nosso caso, só não tem que ser alegre o tempo todo. Sim. Sabe, não pode. Não, porque se você tá triste é porque você não confia em Deus, porque você tem medo é porque você... Mas caramba, gente. Não, principalmente a questão Eu sempre falo pras pessoas, assim, se você... Isso é muito importante, até e com Deus diretamente, assim, se você naquele momento, o sentimento que você tá com raiva, fala da tua raiva com Deus, fale com raiva com Deus. Não se preocupe, eu já briguei com Deus, gente. Eu também já briguei. Eu já briguei, cara. Quem não na capela. E eu digo assim, lá na capela, houve uma época que eu tava passando por uma situação que eu fiquei com tanta raiva de Jesus, cara. Eu tava sozinho na capela, eu comecei a gritar com Jesus, cara. E gritava, e falava, e tipo... Quase xingava, tudo. Porque eu sou muito assim, eu já contei piada pra Jesus, eu conto piadinha, trocadilho. Ele ama, gente. Ele ama. Deus sabe o filho que tem, né, Thiago? Deus sabe o filho que tem. Realmente, assim, a gente, porque nesse sentimento, na relação com Deus, a gente tem que ser nós mesmos, assim. Então, se quer brigar, briga. Se tem alguém que não vai ficar bravo contigo, é Jesus. Se tu brigar, sabe? Então. Cara, só se a gente merecer. Não adianta. E não adianta também ficar nessa, tipo, às vezes de querer ficar disfarçando, porque ele já sabe o que tá rolando dentro de você. É melhor ser sincero. Isso mostra o amadurecimento das nossas relações, né? Porque acaba que assim, nós tivemos essa experiência de entender que nós podemos nos relacionar pessoalmente com Deus, né? Mas por muito tempo a gente não sabia disso, a gente ficava só
nas orações, nas recitações. Tinha aquelas regrinhas assim, não pode dar as costas pro Santíssimo. Eu já vi gente saindo da capela de ré. Aí depois a gente pensando assim, gente, não preocupa, Jesus não vai ficar chateado Não porque você tá é, dando não as é costas disso. pra ele. Uma paranoia, assim, né? Eu já vi essas O regras. pessoal Não, mas eu cria, também o já vi, pessoal eu também cria já uma vi. persona de que Deus é um burocrata que tá anotando ali tudo que você fez de Gente. Autoritário. Aí protocolar. quando a É gente tudo começa a ver Deus protocolar. como amigo, quando a gente começa a ter uma vida de oração, e aí a gente começa a se expressar ali. Gente, quantas vezes eu já chorei? Quantas vezes eu já contei piadinha pra Jesus? Que eu já contei os episódios de anime que eu gostava e eu contava as experiências que tive pra ele. Jesus, se eu assisti o episódio do Naruto, saiu agora. Aconteceu isso ali. O que que aconteceu? Tipo, né? Ele falou assim, ele já sabia tudo que tinha acontecido, mas eu falei assim, Jesus, se faz de doido, porque eu vou te contar agora, porque eu preciso te contar. Eu Ele já se faz de sei, eu vi doido. spoiler já, eu já disse. E aí ele se fazia de doido e fingia que não sabia, e aí eu contava pra ele tranquilamente. Então, aí tiver essa relação. E viver com todas as emoções, entender que se eu tenho uma emoção, é porque ela é boa. Né? Se eu tenho uma emoção de raiva, e naquele momento eu preciso sentir raiva, então ali ela é boa, porque ela é aquele momento de autopreservação. Jesus sentiu raiva, não só uma, várias vezes. Jesus dava umas patadas no Evangelho, tem hora que Uhum. ele dá umas patadas que, assim, é de cair o queixo. Sim. A gente fica assim, dá até vergonha ali, né, do pessoal, tipo, é algo tão óbvio que a pessoa tá desafiando Jesus, e Jesus fala assim, meu Deus do céu. Aí ele dá aquela patada de uma coisa que era tão óbvia. E ele não tava nem aí, não, ele falava mesmo, ele tava nem aí. E é Mas assim mesmo. você interessante você falar da questão da intimidade, né? Tipo, cara, tipo, no começo, a vida de oração é muito louca, né? Pegando um pouco ali o gancho do filme com a vida de oração, porque o filme, o primeiro, a gente viu nitidamente assim, os valores sendo desconstruídos, né? Tipo, quando a gente tinha ali a questão da família, ou aquilo que ela gostava. E foi. A única que ficou ali, mais ou menos ali, segurando foi a família, né? Que tava ali, tipo, balançando. Mas os demais foi todo destruído. E aí a alegria tentar ir com a tristeza, tentando, né? Voltar para a sala de comando, tentando pegar esse caminho. E é engraçado como Deus também ele faz isso com a gente, né? Ele destrói tudo aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. Pessoal, para mostrar, filho, ó, isso aqui não é o caminho que você tem que fazer, né? Mas por quê? Porque é necessário a gente se esvaziar para que o Espírito Santo possa nos encher depois, né? Porque a gente carrega tanta bagagem, tanta bagagem, tanta bagagem, que a gente não consegue dar espaço para o novo. Então, esse processo de esvaziamento é muito doloroso, porque é um processo da conversão, né? Então, assim, nossa, vendo algo sendo destruído, ou, tipo, eu passando por uma situação de tristeza, uma sensação de perda, uma sensação de mudança, é uma questão, assim, de conversão que dói, né? E a gente não quer sofrer, a gente tem esse lado nosso, assim, não, mas eu não quero sofrer. E aí as pessoas se perguntam, mas por que Deus deixa você sofrer? Que não sei o quê, sabe aquele diálogo assim, né? Tipo, mas há um processo, né? Tipo, há um processo. Não tem cruz sem ressurreição e não tem ressurreição sem cruz, né? Se você achar que passar pelo caminho, principalmente numa vida de oração, de achar que não vai haver cruzes, então eu acho que o caminho não é o caminho que você tem que seguir, né? Porque você tem que passar pela porta estreita e a porta estreita dói muito, muito doloroso. Então a gente vê isso muito assim no primeiro, né? De primeiro filme que ela construía aqueles principais valores, né, com a família dela, depois tem esse baque, né, de mudança e ela tenta se readaptar de alguma maneira. E aí ela começa a ter aquelas pequenos sinais de crise já, né? Porque ela chora, né, na sala de aula, né? E ela começa a lembrar, assim, meu Deus, eu era feliz, né? Tipo, na onde eu morava, agora parece que eu fico longe dos meus amigos, parece que eu não consigo ser eu aqui. Dá aquela sensação de desconhecido dela, né? Então, para ela, o novo assusta muito. E aí
gera a questão, né, de tentar voltar até o amigo imaginário dela, né, vai tentando se resgatar esses pontos que ela foi deixando para trás e não se lembrava. Então, assim, a jogada da pessoa que construiu esse filme foi uma jogada assim incrível. E o 2 também veio aí com tudo, né? Mas trazendo para uma vida de oração é muito isso também, né? Essa desconstrução e construção, né? Daquilo que a gente tem que deixar para trás para passar por esse processo de uma intimidade com Deus, né? Que não é um caminho fácil, né? Não é fácil seguir Jesus realmente, mas é um caminho que você se sente bem, assim, meu Deus, realmente, olha as bagagens, olha as coisas, os valores que muitas coisas assim eu construí que nem eu sou mesmo de verdade, quando realmente eu sou aquilo que o Senhor pensa de mim, né, como Santa Teresinha diz, acabo me tornando uma pessoa mais feliz, então traz uma sensação de felicidade, né, dá uma sensação que realmente você está se sentindo no caminho certo, né? Então é muito doido, assim. É muito doido explicar, mas só quem passa sabe. Porque esse vínculo doido e que a gente, essa paz que a gente encontra é uma integração desses sentimentos que não eles. O que esse filme mostra e que a gente tem que aprender e a gente traz essa vida de Deus é que todos os sentimentos eles existem, todos eles são importantes, todas as emoções são importantes, todas eles são importantes, só que a integração tá em que realmente você encontrar o equilíbrio em tudo isso, né? Então é claro, pô, que diante da cruz eu vou sentir medo, às vezes eu vou ficar revoltado do que aconteceu comigo, eu vou chorar porque eu tô triste, sabe? Mas em tudo ali vai ter uma paz também, uma alegria que não é uma alegria de um êxtase, mas uma alegria que vem mais profunda, né? Que é a alegria que a gente vê ali, daquela combinação da alegria com a tristeza no final, né? Da relação com os pais, que é uma relação de uma dor, mas que tem uma paz, porque ela sabe que no fim ela tem os pais, apesar de todo o trauma, de tudo que ela está sofrendo, ela consegue entender que os pais estão ali, ela consegue expressar, ela consegue naquele momento perceber que os pais de fato estão olhando para ela, né? Porque algo que acontece não é que como os pais estão tudo ali resolvendo um monte de Ausente, né? coisa, se mudaram e daí ela não consegue expressar, eles não conseguem perceber, ela não consegue expressar que tá acontecendo. E também como é típico às vezes de uma criança, um adolescente mais novo, muitas vezes a gente não entende por que os nossos pais fizeram determinada coisa, né? Parece que, tipo assim, os pais só pensaram neles, né? Às vezes a gente tem esse pensamento de criança, né? Que quando uma coisa não sai quando a gente deseja. E às vezes, se a gente não para expressar de alguma forma, repensar, ressignificar, a gente leva isso para nossa vida inteira, leva para a vida adulta, uma mágoa, uma ferida, porque a gente nunca expressou aquilo, uma insatisfação com os pais, alguma coisa assim, que às vezes a gente não entendeu, que às vezes existiu motivo, pode até ter existido uma ausência dos pais mesmo, mas se você não expressar, você não colocar a dor, nunca vai ser curada, né? Sim. Uhum. É muito Que doido. é importante ter essa questão do diálogo, né? Que a gente vê ali que de fato a Riley ela também tá numa situação que ela não tá querendo tanto se expressar porque ela, sei lá, tá com medo porque ali eles estão tão focados em outras coisas, né? Ela tá lá, mãe, cadê meu boa noite? Ela já tô indo, né? Mas não vai. Então, quer dizer, ela tá vendo que os pais ali não estão conseguindo prestar atenção para ela, então ela vai ali guardando os sentimentos, as mágoas ali para ela mesma, né? E aí ela não vai se expressando. A mãe dela viu que ela tinha tido um dia ruim na escola, e aí ela pergunta: e aí, como é que foi na escola? Só que aí, no caso, ela não tinha as emoções certas para poder expressar naquele Sério. momento. A raiva lá tomou A gente já conta, entra com né? tudo, né? E aí a gente vê também a questão, principalmente no primeiro filme, que é uma lição quando a gente deixa a raiva tomar conta da nossa vida. Quando a gente começa a tomar as decisões movidos pela raiva. Que ali todas as situações impulsivas que ela viveu de querer fugir de casa, todas essas ideias, brigar com os pais, isso daí é movido pelo sentimento da raiva. E como é importante a gente aprender a não tomar decisões, não se expressar no momento de fúria, né? Que o melhor mesmo é a gente parar, respirar, né? Se acalmar e depois viver ali com racionalidade,
né? Isso aí, vários padres falam sobre essa questão da importância, né, de não fazer as coisas de forma impulsiva, porque no impulso o que vier vai vir, né? Como diz a frase, né? Quem não sabe para onde quer ir, para qualquer lugar vai. Então, tipo, qualquer situação pode acontecer num momento de impulsividade, né? Sim, e é engraçado, tipo, você tá pegando até um gancho aqui, que eu lembrei do filme, quando a ausência da tristeza e da alegria, elas estão fora da sala de comando, e quem tá lá no comando? O medo, a raiva e o nojinho. E eles tentam se virar, pessoal, tenta fazer isso, eu não consigo, mas tenta fazer. Eles não conseguem porque realmente a emoção tem o seu papel, né? Não, por mais que estava lá tentando mexer, tentando ser alegre, aí a raiva não consegue, você não consegue, porque realmente. Tenta agir como alegria, aí é nojinho. Aí é nojinho. Medo, raiva, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Não um pingo de alegria. A sacada deles são muito boa. Eu amo nojinho, cara. Não, muito bom, muito bom, é muito bom. Muito bom. Eu acho, no primeiro filme, é claro que o protagonismo é da tristeza, mas eles têm todo o arco, mas eles usam mesmo outras emoções. E eu acho que é interessante que, assim, ele termina fechado, termina com aquela brincadeirinha do botão da puberdade, né? Eles terminam mais com uma brincadeira, né? Uhum. E eu confesso que quando eles anunciaram primeiro Divertidamente 2, eu fiquei com um pouco de medo. A primeira reação foi minha. Primeiro porque eu amo com medo. Eu amo um. E daí a Disney e Pixar, a gente sabe que nos últimos anos toda essa questão de valores, tudo, tá sendo bem complicada, sabe? E daí, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa empolgação, porque eu amei, e eu falei, não, tomara que não estrague, né? Que faça uma coisa. E quando lançaram primeiro as novas emoções, eu fiquei meio estranho o negócio, né? Porque quando saiu o 1, teve um monte de entrevista falando como eles fizeram muita pesquisa para reduzir ao máximo nas emoções mais fundamentais, né? Que eram 5, tudo. Tinha toda uma explicação para aquilo, de repente vem mais 4. Eu falei, tá, o ver da onde que a gente tinha visto a cabeça. E é mais 5, na real, né? A gente achou que era 4, a gente descobre que é mais 5, né, durante o filme. E a gente Isso era pra ter mais, cortaram? Existe uma teoria que tem mais uma que ela apareceu, tem uma sexta emoção que apareceu no filme, mas que eu acho que ela só vai ser mais relevante no terceiro filme, que é a culpa, que é aquele monstro que está dentro do cofre. Sim. Eu acho que aquela emoção, aí existem várias teorias sobre isso, de que aquilo ali era uma sexta emoção que a Riley deveria ter. Porque se você for ver ali, ela guarda todos os tipos de situações de culpa que a Riley viveu. E ele tá sempre ali remoendo. Ele fala assim, não, eu sou o maior segredo da Riley, né? Qual foi o seu segredo? Eu coloquei o fogo no tapete da vovó. Quer dizer, ela tem ali uma profunda culpa. Né? E de fato, mas se bem que tem a brincadeira se bem que ele conta com o Dali, daí a Alegria fala, eu achava que era quando você tinha mijado, daí ele se esconde, sabe? Que talvez o segredo seja outro. Entendeu? É brincadeirinha. Volta de novo. E os próprios diretores, eles revelaram que de fato eles iam colocar também a culpa dentro da história, só que eles acabaram cortando ela, né, a culpa. Só que na verdade eles transferiram a culpa para esse que é a emoção que ficou lá escondida dentro do cofre. Mas faz até sentido, né? Deixar escondido. E que tinha uma também, porque eu tinha visto também que quando eles estavam fazendo o primeiro roteiro de Divertidamente 2, agora eu não vou lembrar assim, mas é porque ele tem uma sutileza no inglês, assim, que tinha vergonha, e tinha uma outra que ia meio que tomar nessa ansiedade. Só que eles viram que quando fizeram o roteiro, a outra emoção tava virando vilã, sabe? Eles falaram assim, não pode ser vilã, porque nenhuma das emoções, porque as emoções são uma pessoa. São uma pessoa. Então nenhuma emoção é vilã. E daí eles cortaram e fizeram, né, colocando ansiedade. Mas eu acho que é interessante. A primeira versão, eles iam colocar 23 emoções. Eram 23 emoções. Porque assim, é claro que eles deram uma enxugada ali, mas a gente tem muito mais emoções do que é mostrado, né? Mas eles deram aquela enxugada porque é um filme infantil, né? Então eles ali estão introduzindo. E até porque mesmo que você fosse pra, né? Não tem como trabalhar tanto personagem assim, ia ser muito complicado. Tem uma explicação de ter tem uma questão de roteiro, então querendo ou não, você tem que enxugar por uma questão de roteiro, porque, né, mesmo ali agora com 9, assim, você vê que com ansiedade, vergonha um pouco mais, o tédio, 10. A inveja mesmo fez quase nada, assim, ficou bem pouco, assim.
Mas assim, e daí tem a nostalgia, né, que faz as suas participações, né? Não é só hora de chegar ainda, né? Volta O lá. tédio, que Ela vai, eu achei aí ele tão. tira ela. Tedioso? É. Não, Não, mas é assim, porque assim, ele tem algumas funções até interessantes, né? sim, Porque ele é sim. muito inteligente. A gente vê Sim. ele Uhum. que ele é uma pessoa ali que ele. Mas sei lá, e o segundo filme, eu gostei dele, por ele mesmo, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito agressivo em questão de enredo, porque a Riley ter uma crise de ansiedade 2 dias depois que começou a ter todas as emoções, eu achei tão É, forte, né? é Que é uma coisa corrido. que ela devia ter tido com uns 20, 30 anos, ela deveria ter muito mais tempo, né? E também, assim, eu gostei muito do filme, aquilo que foi mostrado foi muito bom, mas eu também senti falta de muitas coisas que fazem parte da adolescência, que eles podiam ter feito, né? Mas, enfim, né? Eles sabem, né? Eles são os donos. Eu Eles acho. podiam ter É, mostrado Assim, ela é que tendo eu as primeiras gostei de terem. eles espinhas, fizeram a né? cabeça de. Eu acho que as faltas que tem um pouco, porque talvez, né, Jéssica Bruna, vou dar a visão Porque dela, foi assim, muito eles fizeram a agressivo cabeça de uma tudo menina. em uma situação de 3 dias. Tem a piadinha na época que saiu o trailer de faz sentido ser com 13 anos, é mais ou menos quando a gente começa a surtar. É que assim, ó, essa parte do exagero É eu muito particular. entendo, Entendi. eu entendo a crítica, mas eu concordo em partes, assim, um pouco, que é de fato acelerado, mas é a mesma coisa do 1, sabe? Tipo assim, porque você precisa colocar pra caber no filme, sabe? Porque a gente sabe Uhum. que tanto aquele episódio do que aconteceu no 1, quanto o episódio que acontece no 2, não vai acontecer tão rápido com as pessoas. Então uma pessoa se muda e não é tipo, passa 2, 3 dias na cidade e foge e briga com os Uhum. pais. É que o Geralmente ela tempo vai cronológico ali ali. dos filmes e ge- é 3 dias, É. mostrando ali as Só situações que são ainda 3 assim, dias. por mais que no geral não aconteça, vamos lá, no geral não acontece, mas ainda assim acontece. Pode acontecer com algumas pessoas. Então é algo muito isolado. Existem sim crianças que vão se mudar e, tipo, vão dar uma surtadinha e tentar fugir de casa. Da primeira coisa que eu achei legal. Eu sempre pensei em fugir, mas nunca, Eu já nunca tentei executei. Uma coisa que eu já Não, tinha. eu tinha brilhantes ideias de fugir e ir pra casa da minha avó, que morava no bairro vizinho. Ó, Super fuga. uma coisa que eu imaginei de roteiro e se concretizou no final foi quando eles mostram aquele negócio do senso de si, sabe? E que ela, O e ela senso de si eu pegava. amei. E que ela pegava as coisas, tudo que era traumático, e jogava pro fundo da mente. Sim. Meu, Eu isso falava, daí vai aquilo dar vai merda. voltar. Aquilo vai voltar. Vai dar E merda. aquilo foi incrível, assim, né? Sim. Porque isso é muito o que a gente faz muitas vezes. A gente pega tudo aquilo que é ruim, tudo os nossos erros, tudo que a gente fez, os nossos pecados, a gente fala, a gente joga fundamento e fala, não fiz. Nunca aconteceu, né? Aquele negócio assim, não, se eu não lembro, não aconteceu, né? Que as pessoas falam, mas tu fez tal coisa? Não fiz. Eu te juro, depois de não fiz. E ela vai jogando tudo pro fundo da mente, né? E ela vai construindo uma visão que é normal, assim, e que é boa de dizer, não, ó, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Só que nisso ela vai negligenciando outras facetas dela, né? E daí, quando começa ali a liberdade, aparece as outras emoções, aparece a ansiedade, os complexos, tudo aquilo ruim, né? Aquela questão daquele senso de si sai e eles começam a criar um novo senso de si, porque na verdade eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, é bom, mas ao mesmo tempo ele demonstra uma certa ingenuidade, que é próprio de quando às vezes a gente está fazendo essa transição justamente na puberdade, em que eu sou criança, de repente eu começo a me deparar com certas situações que eu percebo que as pessoas não são tão legais comigo, que não é... Porque quando você é criança é muito mais fácil, tu solta quando sou criança, tu não conhece, às vezes meio que faz amizade com todo mundo, solta uma bola, sai correndo, Que eu brinca tenho tudo. fragilidades. Mas Que eu não consigo ser 100% para todo mundo. Que eu não consigo agradar a todos. Isso. De novo, vem as expectativas, elas são frustradas, né? Ela, por exemplo, assim, tem aquela coisa, né, ela até que pega ali para esporte, ela é a melhor no esporte local, mas ela, de repente ela vai para outro local, ela já não é a sensação, ela não né? é a melhor. Ela não é a melhor já. E tudo isso mexe, né? E daí isso vai quebrando, e a gente vai vivendo as experiências da nossa vida que vão quebrando isso. Só que
a questão é como a gente significa isso. E eu achei muito interessante quando ele vai criando, né? E a ansiedade, ela toma conta de tudo. A gente vê que as outras surgem as 4 emoções, mas as outras 3 não fazem nada. É só a ansiedade que faz tudo. A ansiedade toma conta. Total. Ela dá aquele punk assim, tipo, cheguei Uhum. com um monte de mala, né? É. Tipo, eu quero. Aí ela tenta, tipo, sempre muito dar aquele aspecto de prontidão, né? Tipo, não, eu posso fazer, peço não sei o quê. Eu quero construir o futuro daquilo que ela não viu ainda. Tipo, essa frase, cara, é muito louco, porque realmente a ansiedade ela faz isso, né? Tipo, com as pessoas, né? Tipo, ou fica muito preso no passado, né? Fica remoendo muito o passado, ou fica muito no futuro, tipo, putz, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, construir isso. Eu sou muito ansiosa, assim. E engraçado que eu assisti o Divertidamente 2 com as crises de ansiedade que eu tava tendo muito recente. Nossa, eu Quando assisti eu com um amigo olhei, meu no meu filme, Deus do e céu. depois do filme ele ficou com gatilho de ansiedade. Ele ficou, tipo, um tempão Tentando ali calado, tentando, porque contar. aquele filme, assim, é tipo o Gato Foi. de Botas 2. Quando a Nossa, gente esse vê ali aí. a situação de um Sim. personagem tendo uma crise de ansiedade, para quem já Aham. teve, é Já teve, algo cara. E aí, muito pesado. quando eu vi aquela loucura, tipo, da ansiedade, né? Eu agora já tô até, enfim. Quando você estava falando sobre a primeira parte do filme, pra mim retomar agora, uma coisa aqui que o Deus tá soltando na minha cabeça agora. Tipo, nessas partes de jogar as emoções, isso aqui não presta, lá pra trás, né? Aí, tipo, eu lembrei da passagem do Homem da Mão Seca, sabe? Tipo assim, ele era doentio lá, tinha sua paralisia e tal, mas ele nunca mostrava sua fraqueza, né? E aí Jesus chama ele, disse, olha, vem aqui no meio. E aí, tipo assim, ele mostra a mão seca, né, pra Jesus. E aí ele é curado. E muitas vezes a gente esconde essas feridas, né? Tipo, não quero, eu quero jogar Guarda essa no fundo ferida. da mente. Guarda no fundo da mente, guarda. E chega uma hora que a gente vai ter que mostrar essa ferida de alguma maneira que no final do filme, e foi esse resgate, né? Que teve que explodir lá um monte de coisa. E essas memórias vieram à tona, né? Tipo, vieram tipo, totalmente fora de ordem, mas foi isso que salvou ela. Então, muitas vezes a gente inibe muito, né, essas feridas. E, tipo, não, eu quero jogar, eu quero. E justamente foi, mais uma vez, a alegria tentando ali, de alguma forma, deixar a pessoa ainda 100% alegre, cometendo praticamente ali o mesmo erro do primeiro, né? Cometendo ali, tentando mascarar as situações tristes e vou jogar fora, vou jogar. Só que esse jogar fora voltou, né? Porque ela precisava enfrentar isso, ela precisava passar por esse período. Então, quando vocês falaram isso, eu lembrei muito assim, dessa passagem, sabe? Tipo, que esse homem da mão seca, ele precisava mostrar minha ferida. Assim, olha, Jesus, eu tô aqui, né? Uhum. Tantos tempos, tantos anos, né? É, com essa paralisia e até essa semana mesmo, a liturgia estava falando muito sobre as doenças, né? De paralisias, hoje mesmo, né, eu falava do Evangelho sobre o homem, né, que estava lá acamado, enfim, na passagem de Mateus, se não me engano. E Jesus, ele vem falando muito disso, né, das suas feridas, principalmente nesse tempo comum, nessas 2 semanas, ele tá enfatizando bastante isso, né, e até mesmo a minha oração pessoal vai assim, meu Deus, realmente, né, quantas coisas eu queria ela jogar fora, né? Tipo, quantas vezes eu queria me esconder lá atrás, no meu inconsciente, até mesmo de forma inocente, às vezes. A gente não age assim de forma, às vezes, intencional, sabe? A mesma coisa que a Alegria fez no filme. Ela não fez isso porque ela quis deixar a menina mais alegre, né? Mas não foi algo intencional. Eu só queria, tipo, vou deixar aqui e vou jogar pra trás. Mas não foi com uma questão ruim, sabe? Mas isso prejudicou de alguma forma a Lari e isso prejudicou ela até as crises de ansiedade lá na frente. Então é interessante, né? Quantas vezes a gente ainda esconde essas coisas que ficam lá no nosso inconsciente, por isso que é bom ter um psicólogo, né? Alguém que possa ajudar a se reconectar de novo com essas emoções, porque são elas que vão dar a resposta. São Uhum. elas que vão ali, de alguma maneira, te dar a resposta daquilo que
você está fazendo, nossa, a reação tanto da ansiedade. Mas por que ela tinha tanta ansiedade? Porque ela se cobrava muito. E é engraçado que teve uma cena ali muito. É, sabe aquela cena assim, tipo, rapidinho que parece o pai dela cobrando a menina? Sendo que o primeiro filme não parecia uma família, né? Tipo assim, era uma família super feliz, não tinha esses pontos assim. Só que no segundo, o pai aparece, cara. Tipo, muito rápido essa cena, muito rápida, mas aparece o pai cobrando a menina. Tipo, não, você tem que ser melhor. Não, você tem que ser isso. E isso já automaticamente já disparou ali a ansiedade, né? Daquele cinto de controle, tentando fazer de tudo ali, planejar. Ela, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mano, aquela cena foi maravilhosa. Uhum. Eu olho assim, E gente do É até a céu. situação quando a ansiedade toma conta, Sim, algo sim. que é bem interessante no filme, é que antes das quatro novas emoções aparecerem, o Cício disse da Riley, ele era muito focado no presente. É Sim. muito, eu sou isso, eu sou aquilo, É, né? Ela tem uma convicção, né? Porque as linhas são as convicções de quem ela é, né? É falado isso, né? São as convicções dela, né? Quando a ansiedade começa a tomar conta da Riley, quando ela toma toma da cabeça, as convicções elas deixam de ser no presente, elas passam a ser no e se. Ah, uhum, se eu fizer isso, isso vai acontecer. Se eu uhum. fizer aquilo, isso vai acontecer. E essa de certa forma, é a função da ansiedade dentro da gente. Ela não, ela faz projeções do futuro, né? Tanto que, de fato, Sim. a ela sempre tem ansiedade plano, ela sempre faz. tem um plano, ela sempre tem um plano, um É, porque planejamento. esse é o objetivo. A ansiedade, ela nos prepara para as situações, né? A ansiedade, como emoção, ela é boa, ela faz parte. O Sim. que é ruim é o transtorno de ansiedade, quando a gente vive tanto no e se, que a gente deixa de viver o presente e a gente fica ali paralisado, né? E Refém, né? Refém. a gente fica refém dos nossos ICs. E ali a gente vê que a Riley vai se paralisando, ela vai se cobrando. E aí a importância também daquela avalanche de emoções e de memórias também negativas para mostrar que, na verdade, nós somos realmente tudo isso, né? É um engano a gente achar que a gente é bom sempre. E é interessante quando a Riley tenta toda hora se adaptar às pessoas de fora. Ela começa a Uhum. deixar de ser, o filme mostra isso, ela começa a Sim. deixar de ser ela mesma para ela tentar se adaptar a ser o que ela quer que os outros A ser pensem dela. aceita. A ser aceita, Ah, né? eu gosto muito ela falando lá que ela gosta muito daquela banda, que eu não lembro do nome agora. Ah, mas todo mundo vai achar que ela é infantil e tudo mais. Gente, todo mundo já teve essa. Quando eu entrei na comunidade Shalom, por muito tempo eu guardei o meu lado nerd, porque eu vi que não fazia parte do pensamento e da lógica e da cultura da comunidade. Eu só fui mostrar mais o meu lado nerd depois que eu comecei o Shalom Geeks. Mas antes disso, eu tinha vergonha de falar que eu gostava de coisa nerd, que eu gostava de filmes, porque eu tinha medo de falar, de as pessoas falarem, ah, Thiago, você é muito imaturo, muito isso, muito aquilo, né? E só depois do Shalom Geeks que eu vi a importância de que isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha personalidade, faz parte do meu ser Thiago, né? E que eu descobri que muitas outras pessoas também compartilham dessas mesmas características e todas elas estavam escondendo também para poder se Autoaceitar. agrupar, ser introduzida na cultura daquele ambiente, né? Só depois que eu percebi isso que eu falei, gente, eu tô sendo muito besta. Eu preciso ser eu mesmo em todas as situações. E aquela avalanche de emoções da Riley mostra a realidade de quem ela é. Ela vai começando a ter muitas emoções. Eu sou uma pessoa boa. Ah, mas eu tenho uma dificuldade nisso. Ah, mas eu consigo fazer isso, mas eu tenho uma limitação, né? E isso daí vai mostrando que nós somos de verdade, que Cara, e faz parte aquela. do processo de amadurecimento, né? O filme ele mostra muito isso, né? Muito real, porque depois dessa avalanche, tipo, eles estavam constantemente em busca Mudando. do valor, da convicção real, né? Nossa, eles acreditavam que aquilo ali ia salvar a Riley de todas as crises de ansiedade. E aí, o filme, o desenvolvimento do 2, né, vai nessa busca constante, constante, constante.
E chega no final, não serve. Ela, a própria alegria quebra o negócio, né? Uhum. E aí vem esses pontos, né? Tentando É. destruir a ansiedade. Meu, essa parte. É. E o senso de si Essa acaba tendo Essa parte eu características e chorei. memórias. Sim, O senso de si acaba tendo características e memórias de todas as emoções. sim, Todas, sim. todas. Não teve uma Todas ali que não esteve presente não ali. esteve E, presente. de novo, é mais uma complexidade de emoções, que se não a gente termina com aquelas emoções base, você entendendo que, olha, não são só emoções puras, é uma mistura, né? Agora ele vai muito além, né? Tipo assim, a gente tem que entender que o que eu fiz de bom me constrói, mas os meus erros me construíram de alguma forma, e eu aprendo com eles, né? Os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu passei, eu tenho que aprender com eles. Eu não posso simplesmente fingir que não aconteceu. Aconteceu. Eu pequei, eu caí, eu errei, eu peço perdão para Deus, eu me arrependo, eu me converto, mas se eu simplesmente coloco pro fundo e digo assim, não, não tem nada, eu nunca vou O crescer. Hakuna E daí, Matata. Você- e é interessante, e o interessante você citar o Hakuna Matata, porque é uma coisa que as primeiras vezes quando eu assisti lá no passado criança, era, nossa, que legal, e a mais velha você percebe, né, agora fazendo, já que tu fez a referência, né, o Rei Leão, depois, pô, a a gente, gente quando fez saiu a Nova, gente chegou a fazer um vídeo só falando sobre isso no Shalom é, Games também. isso, A gente fez um vídeo só sobre o Rei Leão. Maravilhoso o filme. quando for sair o filme do Mufasa, Do aí a Mufasa. gente embarca pra Eu tô gravar com sobre medo Rei do filme Leão. do Eu Mufasa. também, cara, Quem não está? Não, nem acho que assim, eu não vou Eu não tô gostei do empolgado. trailer. Eu Eu achei não tô esquisito empolgado. demais. Gente, do nada o Mufasa tá no gelo. Do nada colocaram que o Mufasa ele é adotado. Gente, como assim? Então, assim, Mas Mas eu também não tô, enfim. Não, eu não tô empolgado, forçado. mas vai dar um hype, da gente fala de Rei Leão, né? Nem que seja daí pra falar não, mal do Mufasa, daí. A gente fala. Então, assim, mas assim, é que é só coisa, realmente tem que. coisa de nerd, né? A gente fica com medo, mas a gente vai assistir. Não adianta. Porque A gente você faz ideia. simplesmente ficar falando assim, ah, não, vai tá bem, vai tá bem, vai tá bem, as coisas vão dar certo. Não adianta só você ficar falando isso. É engraçado que quando a própria alegria fala isso, vale pra própria pessoa que tem ansiedade, pra quem convive com alguém com ansiedade, que a alegria fala, ah, não, mas o que você vai fazer? Ah, não, eu vou chegar lá e falar pra ela assim, mas por que você já não pensou em ficar calma? Tipo, porque sempre tem Mano, alguém que fala que você. mano, Não, você já até a pensou em ficar calma. alegria. Não, não, realmente. Alegria surtando, A liga gente. surtando. Mas você A pensa, melhor coisa. É não, claro que eu não tô bem. Você sabe tanto que é difícil ser positivo o tempo todo? Com você sempre falando, então vai pra ponte que partiu, cara. Eu me acabei de Eu ri rir demais. muito. Eu ri, mas eu ri tanto. Eu ri tanto, eu não me aguentei, não me aguentei, porque eu ri demais. Porque o trocadilho foi incrível, né? Quem é adulto já começou a entender se realmente, cara, eu fico assim também, né? Porque de fato a gente não vai ser feliz. Eu acho que também até essa Uhum. questão de a gente que é cristãos, assim, né? Que a gente convive um pouco mais na igreja, tenta viver uma vida de oração, nem sempre a gente vai estar bem. Vai ter momentos Não, que a gente quer gente. chutar o pau da barraca, vai ter momentos que a gente não quer ser nem o discípulo da paz. A gente quer. A gente A não vai gente vai conseguir, querer ser não vai Pedro conseguir, ali, a gente vai querer não ser. vai E todo conseguir. mundo precisa ser Pedro um dia, gente. A gente Porque tem precisa mandar a momentos. pessoa pra ponte que partiu e pronto. A gente Gente, eu tenta, amei né? essa expressão, eu vou aderir essa pra minha é, vida. é aquela Mas famosa momento que a gente fala aí assim, Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu mato a pessoa. você mata a pessoa, Exatamente. literalmente. Se E der aí, força eu tipo, é mato. interessante, assim, como. Quando eu comecei a namorar com o meu marido, né? Eu tive uma crise de ansiedade. Ele nunca tinha visto alguém tendo uma crise de ansiedade. E daí ele soltou a pérola, eu ri até hoje, eu lembro disso. Porque até no meio da crise eu comecei a rir. Que eu falei, ah, tá. Mas quanto tempo tu vai ficar assim? Quanto tempo? E aí, tipo, mano, é muito louco isso, né? Porque, assim, pra gente perceber que o pessoal fala, né? Depois eu vi vários rumores, aí por causa do cabelo da alegria, que é azul, por causa que também tem um aspecto um pouco triste, que ela precisa. E ela, de fato, ela chora, tanto no 1, como ela também Uhum. chorou, né? Quanto no 2 também, que ela vai assim, meu, nem sempre. E aí vem aquela frase, né? Tipo, que ela fala assim, deve ser assim, né? Que quando a pessoa cresce, deve ter menos alegria. Meu, quando falou essa frase, eu achei que eu me arrepiei. Eu me arrepiei porque, de fato, principalmente hoje, os jovens, né, que passam por essas transações, de fato,
são galeras bem mais depressivas, né? Eu voltei a estudar um tempo atrás, tipo, eu me formei em 2015, eu sou formada em turismo, e aí depois, na época da pandemia, eu me formei em design gráfico, e aí, tipo assim, depois de muito tempo, fui estudar, e aí comecei a estudar com a galera da ETEC, né? Então, a galera da ETEC, assim, é super jovem e tal, a galera tá ensino médio, tipo, pra adolescência, enfim. Meu, quando deu um impacto tão grande em mim, porque o pessoal era tão assim, realmente, aquela galera depressiva mesmo, sabe? Sempre triste, parece que não via sentido na vida, né? Então era, assim, era um meio de evangelização onde o Senhor estava me enviando naquele São momento. os famosos emos. Mas Os assim, emos de hoje, gente. temos os de hoje, mas os emos da minha época não era assim. Mas era tão Uhum. assim, era uma falta Eu de era emo, mas a sentido. gente pelo menos tinha alguma alegria dentro da nossa melancolia. A Mas gente hoje tinha não, uma hoje festinha. como a questão da falta da alegria em si vai muito além, vai uma falta de sentido. E essa falta Uhum. de sentido vai levando a depressão, vai levando tentativa de suicídio, enfim, esses aspectos mais agressivos, né? Então eu convivi com muita gente assim, tipo, às vezes via, né, o jovem, tipo, às vezes com roupas de frio no meio do calor, e você já começa a desconfiar, você, cara, tava tentando se matar, tava tentando ali se cortar de alguma maneira, então, assim, eram coisas que eu fui vivendo ali, né, de alguma maneira tentando ali, é, tentando, sei lá, tipo, evangelizar de algum meio, você tentando conversar, né, tentando me abrir tentar também as pessoas se aproximarem de mim, né, de alguma forma. E teve gente que se aproximou, cara. Teve gente, não, Ah, eu que que sou bom. assim, que não sei o quê, tal, minha família é assim, que não sei o quê. Porque era uma falta de sentido muito grande. Então, de fato, quando ela falou isso, é muito perceptível que isso acontece dentro desse período da adolescência para a fase adulta, né? Que aí vem a questão da ausência, né? A pessoa constrói uma família, mas é ausente devido ao excesso de trabalho, ou às vezes não está feliz naquilo que faz, enfim. Então, é uma complexidade tão grande, de uma maneira que ela falou tão simples, mas de fato muito realista, muito, muito mesmo. Então, É, quando ela é, falou isso, me quebrou, me quebrou, literalmente. Eu gostei desse ponto de terem colocado trabalhar isso, o sentimento realmente uma criança, no primeiro uma criança, no segundo ali a Uhum. pré-adolescência, porque que ainda é muito forte o pessoal estranhar uma criança ter depressão ou ter crise de Sim, ansiedade. O pessoal entorta muito, assim, tipo, a criança não tem nada, que tá se preocupando com a vida? sim. É só uma criança, não tem que ter preocupação. E eu gosto muito, né, dessa realidade, porque eu fui uma criança depressiva, Uhum. né, eu tive depressão profunda ali, com 10 anos de idade. Uhum. Então, é muito complexo. E hoje, adulta, a gente vê, às vezes, muito. Eu tenho alguns padres, assim, né, amigos, que, assim, que eles veem Uhum. assim, e às vezes, quando eu conto, eles ficam assim, tipo, Como como assim? assim? Sabe? Tipo, Verdade. como assim você era uma criança e, né, e o pessoal fica em choque. E daí Sim. né? Então, e hoje eu vejo que, claro, não é que Deus não quis isso, obviamente, né? Mas Uhum. Deus permitiu e o que eu passei hoje me ajuda a ajudar essas crianças que eu encontro, assim, sabe? Uhum. Criança para adolescente que estão cada vez mais Se cedo afundando. surtando. É, porque é tudo tão rápido e se cria uma cobrança muito sim. maior, assim, sabe? Então, Que é É, eu aquela gostei cena lá, da a idade. cena lá que o pai da menina cobra ela, né? sim. Meu, foi automático, foi aquele, o pessoal fala, né, que no campo da psicologia, foi o estralo do negócio, né? Tipo, ela tava se cobrando pra ser a melhor jogadora de rock, mas aí ao mesmo tempo veio essa lembrança. Então, é essa questão da cobrança, né? Que no primeiro filme fica muito evidente esse estralo, né? Por mais que essa cena passou muito rápido,
o pai da Arlie, eu acredito que era um pai muito autoritário, embora que isso não apareça muito no primeiro filme, né? Que é um pai mais amoroso e tal. Mas aí no segundo, o que impulsionou, acho que ela ter essa crise com mais evidência foi essa cobrança do pai, né? Tipo, de ser sempre a melhor, e ela sempre falava, né? Assim, eu quero ser melhor, preciso ser melhor, não sou boa o suficiente, é isso que ela falava, né? É, Ela não sou é boa o, o se- Não sou boa o o senso de suficiente. Não si sou boa o gerada pela suficiente. ansiedade Não vira sou, não sou boa o não sou, suficiente. não sou boa o suficiente. Aí fica aí ela repetia várias vezes, não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente. E aí, engraçado, né? Que eu tive uma crise de ansiedade muito louca, assim, nessa semana. Eu também tava muito doido, assim, no meu trabalho. E eu tava pesado, fui parar no pronto-socorro e tudo. E foi justamente essa frase que também me fez refletir, assim, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, né? E eu fui, na minha oração pessoal, eu fui entregando isso muito para Deus, assim, né? Até uma parte muito pessoal, assim. Eu falei, Senhor, realmente eu não sou bom o suficiente e nunca vou ser, detalhe, né? Porque sentir nada eu posso fazer, né? Sentir eu não posso fazer nada, né? Quem sou eu, né? E aí Deus ele me fez assim, de um fato, me desconstruir o meu egoísmo, né? Tipo, realmente é que pelas minhas forças eu não ia conseguir fazer nada, pelas minhas forças não estava no meu controle a situação que eu estava vivendo. E nunca vai estar, né? E é engraçado que a personagem, ela queria de fato colocar a situação num autocontrole dela, né? Então ela começou a acordar mais cedo para treinar, ela começou a tentar, tipo, fazer um esforço maior que o corpo dela queria fazer, né? De fato, né? E Se adaptar às outras meninas, tudo, né? O da jeito de se pessoa, vestir, o jeito de agir, o jeito de falar, tudo. exatamente, uma forma muito mais drástica, né? Deixando ali a ausência daquilo que ela e foi construindo ao longo do tempo. E aí, até mesmo a ansiedade tentando ali colocar aquelas memórias, né, de ansiedade, tentando construir, né, a questão da ansiedade ali, e ver como isso estava afetando totalmente a saúde emocional dela, né? A saúde emocional dela. Aí eu fiquei assim, cara, era a minha oração ali da minha vida. Eu tinha entregado assim, rapaz, acho que Deus deu um spoiler aqui no filme, literalmente. Porque eu precisei, né, estar vulnerável para que Deus tocasse em mim na minha ferida, para que eu realmente me diminuísse mais, para que ele pudesse crescer bem dentro de mim. E aí depois veio, né, a questão da reflexão que eu e o Alex a gente fez também sobre o filme, né, Divertidamente, e a gente foi escrever, e aí eu lembrei dessas características, né, da minha vida pessoal, junto com essa reflexão. E aí, tipo, até, não sei se eu vou conseguir aqui lembrar, mas teve uma frase que eu tava rezando, no vocacional, que eu sou vocacional, e aí eu lembrei de uma frase eu não sei se foi o Papa Francisco ou foi o João Paulo II, mas acho que foi o João Paulo II, que dentro do livro do vocacional falava muito da questão da impaciência, né? E eu fiquei assim, meu Deus, depois eu fiquei refletindo sobre isso, assim, né? Como isso realmente a impaciência ela destrói a humanidade, destrói o homem, o ser homem, né? E vou até ver se eu consigo encontrar aqui a frase que eu tinha visto, deixa eu ver aqui. É, tanto na parte da questão da nossa ansiedade, né, de realmente ter essas projeções pelo futuro, achei, e a questão dessa impaciência que destrói a maneira de quem a gente realmente somos de verdade. Aí foi o Papa Bento XVI, aí ele dizia assim na homilia dele, no seu papado, né? Nós sofremos pela paciência de Deus e de igual modo todos temos necessidade da sua paciência. O Deus que se tornou cordeiro diz no que o mundo é salvo pelo crucificado e não pelos crucificadores. O mundo é redimido pela paciência de Deus e é destruído pela impaciência dos homens. Quando eu vi isso, assim, que eu estava rezando na mesma semana, né? Sobre isso aqui, assim, me desconfigurou
totalmente, me constrangeu de uma forma, porque Deus realmente ele quer fazer um novo em nós, né? Tudo se renova nele. Mas a nossa impaciência, nossa limitação, até mesmo o nosso coração resistente, a gente vai meio que colocando barreiras, né? Vai colocando esses pontos dessas barreiras assim, não deixa a ação de Deus agir em nós. Então, fazendo até um paralelo com o filme, a Riley, ela criava esses impedimentos, ela não deixava as outras emoções agir, ela não deixava que a alegria pudesse agir na vida dela, que até então no final do filme, que é aquele, né, final lindo ali, todo mundo se separa depois daquela confusão toda que a ansiedade ficou doida, todo mundo se explodindo, aí todo mundo abraça o negócio e depois vai se acalmando, aí vem aquela luzinha, né? Tipo, ela tá te chamando, alegrando. Gente, eu chorei. Ali eu chorei. Assim, a alegria, ela te escolheu. E aí eu olhei assim, gente do céu. Que é interessante que, a princípio, todas as emoções estavam ali tomando a proatividade ali do controle. Só que a gente vê que o amadurecimento da Riley foi quando ela decidiu qual emoção iria estar no comando. Né? Ela escolheu, assim como o pai escolheu a raiva, assim como a mãe escolheu a tristeza, né? Ela elegeu a alegria como a emoção ali que vai gerir, né? E que aos poucos vai organizando ali a cabeça dela, como a cabeça da Riley ali. Tá todo mundo sentadinho ali, bonitinho, né? Eu falei assim, gente, é cabeça muito de adolescente, tá todas as emoções em pé. E é muito coisa de adulto, todas as emoções estarem ali sentadas, porque adulto ama uma cadeira. Sem deitarismo. Não. Sem deitarismo. Bom senso, tem que ficar de pé, gente, pode sentar. Eu podia só dar um pouquinho também da minha experiência com o 2, com o Divergente 2, e foi justamente aquilo, porque a ansiedade, ela fazia os planejamentos, mas ela sempre era do que pode dar de pior, e sempre as coisas mais catastróficas e lá com resultados pra vida inteira, sabe? Né? E que vai gerando aquilo, né? Aquela vai criando cada vez mais cenários, né? E tem aquela cena em que ela tá, tipo, dando telão e meio falando pro pessoal desenhar situações, e a alegria as projeções delas. E daí chega lá e começa a fazer projeções positivas que acalmam, né? Então, assim, porque uma experiência, às vezes a gente viu algumas experiências que eu também pego assim, porque às vezes parece que daí você começa a projetar e fala, meu Deus, parece que vai dar tudo errado, e você começa a projetar o pior pro mundo, pro futuro. Mas a gente tem que. É aí que vem a confiança em Deus, né? A gente confia em Deus e fala, não, se é um filho de Deus, então Deus tem o melhor pra mim. Né? E eu coloco nas mãos dele, né? E daí eu acho legal, eu achei engraçadinho aquele final lá da ansiedade, né? De ansiedade faz aquela ansiedade, e daí eles levam lá pra poltroninha, né? Pra ansiedade. Né? Toma um chazinho. É a situação hoje, vamos. Tomando um chá agora. No chazinho, daí eu falo lá, o que a gente faz com as coisas que a gente não pode controlar? O que a gente faz com as coisas que a gente não pode controlar? A gente esquece, a gente se preocupa com com as coisas que pode controlar. Daí ela fala, a gente precisa estudar pra prova de espanhol de amanhã, sabe? Então, tipo assim, aí vem o sentido positivo da ansiedade, né? Então, assim, não, ó, o que eu tenho que me preocupar agora? Não, ela começa a fazer projeções para futuros concretos. Isso. Reais e concretos. Ela não vai fazer projeções porque a ansiedade é justamente isso, é para ela nos preparar para o futuro. Só que é justamente isso, quando o transtorno de ansiedade a gente se preparar para futuros que não existem. E a ansiedade é justamente para quê? Para a gente o cuidado, o controle, a gente aprender a utilizar a ansiedade para que ela nos prepare para aquilo que é concreto. Né? E ainda assim, não, mas pode acontecer muita coisa, mas ao mesmo tempo pode acontecer uma coisa boa, né? E isso daí não é ruim. E mesmo que dê alguma coisa errada, tudo bem. Semana que vem eu vou dar um treinamento lá na empresa, né? Eu sou desenvolvedor, e aí essa vai ser o primeiro treinamento que eu vou dar na minha vida sobre alguma coisa. O meu chefe chegou em mim hoje à tarde, ele, Thiago, você tá bem para essa apresentação, para esse treinamento com o cliente, né?
de mostrar o software. E aí eu fui sincero para ele, ó, se dependesse de mim, eu nem fazia treinamento nenhum, né? Porque esse negócio de ir lá e apresentar um negócio, né? Mas ao mesmo tempo eu falei para ele, assim, eu conheço o produto, eu conheço porque fui eu que fiz todo o projeto do software, e ao mesmo tempo eu sei que se eu não fizer isso uma primeira vez, eu sempre vou ficar me paralisando. Uma hora eu teria que viver aquilo, e eu preciso viver. Ah, não, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas eu vou dar o meu melhor. E aquilo que eu não consegui fazer, aquilo que eu não consegui me dar 100%, vai como um feedback para eu poder melhorar para as próximas vezes, né? Mas eu preciso me permitir, porque uma hora ia acontecer. É melhor Sim. começar logo e a gente se permitir, vai com medo mesmo, né, do jeito que tá, do que a gente ficar toda hora protelando a vida, segurando, e acaba que a vida passou e a gente nunca se É, arriscou, né? né? Então, por exemplo, no trabalho isso poderia ter uma consequência do chefe falar assim, ó, chega um momento que eu não consigo contar com o Thiago porque não dá o passo a mais que eu precisava, né? Então, É, e eles estão tendo um maior apoio comigo. Aí eles, assim, Thiago, preocupa não, a gente vai estar lá com você. Se você esquecer alguma coisa, a gente vai estar ali. Confia em você, confia no seu potencial. A gente vê assim a torcida, né? Tipo, o meu chefe tá ali. O fato dele ter chegado em mim, falado, Thiago, como é que você tá? Você tá bem? Você acha que você tá preparado para isso? Né? E ver esse cuidado, né, que é importante. Porque aí é isso, é questão da gente viver juntos, como né, ali como um povo que está sempre ali se ajudando, né, porque ele é um cliente, né. A sorte é porque o cliente, eu já conheço muito ele, porque a gente ficou muito amigo. A sorte, meu primeiro treinamento vai ser com uma pessoa que eu conheço, a gente Você ficou muito conhece. amigo, né, e tal. Então, assim, ficou muito bom todo o trabalho que eu fiz lá de ir na usina, instalar o software, fazer todos os testes, isso foi. E a gente ali se encontrando deu uma amizade, né? E isso é bom por quê? Porque vai me ajudar a ficar mais seguro para poder dar esse treinamento, né? Então é isso, gente. É a gente colocar a ansiedade para que ela comande nos momentos certos, né? Assim como todas as emoções, a gente não eles até fazem o retcon prender. com a mãe lá, né, aparecida da Sociedade rapidinho, ah, você tá... E a gente vê ali que os É. pais, eles também têm as outras emoções, só que aí a gente vê a questão da organização de uma cabeça de um adulto e de uma criança. A gente vê que a Riley, por exemplo, principalmente quando a ansiedade, quando eles mudam o controle, né, das emoções, né? Sim. Que aí a cabeça da Riley fica toda bagunçada, né? Enquanto a da mãe, ela tem uma cortina, toda bonitinha, e a gente pode presumir que as emoções dela estão escondidas em algum local. A do pai é cheio de arquivos, então a gente vê ali que a cabeça do homem é muito, como diz, né, Organizado. a caixa, né, a caixa do nada, tem a caixa disso, a caixa daquilo, né, como diz Caixa do nada é aquele, muito legal. Caixa do nada é muito legal. é muito E... mais, cara. É, E não, é mas isso, é a é... questão da Mas... organização das emoções. Então, aqui uma coisa que eu senti falta por exemplo, mostrar a mescla das emoções dos pais, né? Para mostrar que eles viveram isso. Mas, ao mesmo tempo, é algo que deixei em aberto também para eles explicarem nos próximos filmes, né? Porque a Riley é uma adolescente que acabou de entrar na adolescência. Os É. pais já são adultos, então tudo pode ter acontecido. E aí, É, né? É isso. quando a gente se trata, vai falar, vai ser mais por isso ali, construção realmente do universo, a gente vai ver umas falhas ali, mas eu acho que diante da mensagem, das mensagens passadas, eu acho que eu Isso pelo menos eu passo um compensa. pano, eu compenso assim, né? É. Dá pra ignorar É, É o porque spoiler. eu sou uma pessoa extremamente detalhista, então acaba que eu pego esses detalhes todos assim e tanto faz que o primeiro, parte. tanto que o primeiro quando falaram das novas emoções, eu fiquei extremamente incomodado, porque mostrava os pais com 5 emoções, eu falei, peraí, como assim? Agora tem mais emoções, sabe? Tipo, né? Então, mas assim, mas foi uma saída boa também pra eles simplesmente não ficarem repetindo uma mesma coisa, né? Então deu uma outra camada. Ou Então, dar um assim, spoiler de algo, porque se eles tivessem mostrado os pais já com as emoções mescladas, aí a gente já teria um spoiler do final, que é o spoilers, sentido isso, da história. isso. Então, a gente não vê, a gente não tem ideia dessa questão do centro de si, do senso de si, a gente não entende nada disso. Mas assim, acho que é isso, né? Acho que a gente. é, primeiro,
pra gente, meio que vocês fazerem, pedir pra cada um fazer meio que um panorama final, que eu digo, até se alguns já falaram que gostaram mais do 1 ou do 2. Eu vou que ser sincero que eu, particularmente, eu ainda não consegui decidir se eu prefiro o 2 ou o 1. Mas eu, com certeza, os dois, pra mim, são os dois melhores filmes que a Pixar fez, assim, sabe? Pra mim, são os dois melhores filmes que a Pixar fez. Daí fica numa briga ali entre o 1 e 2. Eu acho que, talvez, em termos de roteiro, então, eu acho que o 1 é um pouco melhor. Mas eu acho que o 2, no momento, tá me tocando mais por coisas que eu estou vivendo no momento. Ele tá sendo mais importante pra mim, o 2, do que o 1. Em termos de história, a análise de crítico é melhor, mas a análise pessoal, de experiência pessoal, eu fico com o 2, assim. Mas os dois, pra mim, eles são filmes sensacionais mesmo, e que dá pra assistir mais vezes, que dá vontade de assistir mais vezes, sabe? Porque eles são muito profundos. E reforça uma coisa que às vezes eu gosto de falar que, né, que a animação não é coisa pra criança só, né? Porque tem as Hoje em pessoas dia que não. as pessoas, e muitas Exatamente. pessoas, por preconceito, deixam de experimentar histórias belíssimas simplesmente porque é uma animação, né? Então, mas é isso. E eu queria que vocês só dessem esse panorama de final de o que vocês acham, qual que é melhor, qual que é ali, uma ponderação Eu final dos também, dois sim, filmes. também faz a sua mesma opinião, assim, eu não consegui, tipo, um ou dois foi melhor, porque o um, lógico, né, a questão da estrutura, foi em 2015, teve né, uma questão ali também, até mesmo tecnológica, enfim, teve, né, vamos dizer assim, uma premissa diferente do que o 2, né? Que a gente estava num mundo mais moderno, então ter um redesign, os caras reconstruíram totalmente do zero, os personagens porque não deu para reaproveitar. Mas eu vejo assim, realmente eles conseguiram ali manter uma continuação do primeiro sem perder a essência. Então isso não foi muito importante, né? Tipo, eles não construíram uma nova história. Tipo, por mais que às vezes tenham alguns aspectos novos, né? Com a construção de novas emoções, mas eles não perderam a essência, que era realmente falar sobre as emoções, né? Porque tem filme Uhum. Ah, sim, tem. tem Nossa, filmes que acabam colocando o 3, o 4, o 5, tipo Toy Story mesmo, eu já não sei mais o que é. Então já acabou, já 3 morreu, acabou ali. Pra mim acabou. Acabou no 3. Você acabou no 3, acabou. Já não tem eu mais. gostei Me do 4 ainda, carrega. Mas é um a exemplo gente assim, deixa de um esse exemplo, papo outro dia. de um exemplo de um filme que eu Eu acho não que vou falar sobre Toy Story porque a minha opinião é polêmica. Mas, Mais enfim, polêmica. um exemplo, assim, né? De, tipo, que não precisava mais de continuidade. Já nesse, não, eles realmente fizeram bem feito o segundo. Teve as suas falhas, teve, mas em comparação de muitos filmes que a gente está tendo, de muitas coisas que ainda. Principalmente a Disney, né, que tá com muita saturado, de muitas coisas que você assiste e você não consegue ver o que é pé, o que é cabeça, tudo. Hoje, assim, deve um gás por causa da Pixar, mas eu dou parabéns pela Pixar, não pela Disney. Porque a gente. É um caso à parte. É um caso à É um caso à parte. parte, entendeu? Mas é porque a Pixar realmente ela enfatizou, fez um filme muito bem feito, depois de muito tempo, né? Teve participações até mesmo de pessoas especialistas nisso, né? Psicólogos, psiquiatras, então eles realmente queriam entregar um produto muito bem feito e conseguiram. Em uma semana aí bateu mais de 1 milhões aí de todo mundo assistindo. Então vale a pena realmente assistir o filme, assim, eu achei fantástico a questão da animação, souberam muito bem trazer a questão dos sintomas de ansiedade, transformar isso de uma maneira ilustrativa, porque às vezes a gente pensa que é ansiedade, mas de forma ilustrativa eu nunca vi. Né? Tipo assim, depois o Gato de Botas que foi ali bem sutil, né? Mas da forma que eles fizeram com a ansiedade desse filme foi muito mais forte. Então, realmente, eles conseguiram captar realmente aquela Eu só vi sufocante. 3 personagens na minha vida que mostraram uma crise de ansiedade, que é o Gato de Botas, o Naruto, quando ele descobriu que o Sasuke aderiu, né, aos pensamentos do Orochimaru, que ele matou o irmão e tudo que aí ele atacou os Hokages, que aí o Naruto ele tem aquela crise de ansiedade ao ponto de que ele desmaia, e a própria Leia, né? Eu nunca vi outros personagens demonstrando uma crise de ansiedade fora esses, né? Fora isso, então assim, eles conseguiram, vou deixar a parte minha,
e ilustrar exatamente como é realmente uma crise de ansiedade. Lógico, né? Nossa, a menina tinha 13 anos, parece que estava infartando ali. Parece que ia ter um infarto, né? Tipo, realmente até E talvez ela até ex- tivesse ali, até dependendo. Se ela tivesse, né? tivesse Até tivesse, continuado naquela crise de ansiedade, ela exatamente. poderia ter tido um Fato aneurisma, ela fulminante, poderia ter tido um infarto. né? O síndrome do pânico, né? Enfim. Mas eu vi assim fantástico. Eu realmente assim fiquei muito, sim, realmente me tocou muito o filme, né? Eu fui com uma expectativa pensando que não ia ser muito bom, mas eu fui assistindo, comecei a gostar das emoções, foi muito cativante. Não é um filme parado, né? Você consegue se envolver com, realmente consegue se identificar com os personagens, por embora que tenha a ansiedade, ela toma o papel da alegria, ela acaba sendo uma personagem principal, mas nenhum ali passa da frente, todos eles conseguem participar, né? Então você consegue ver até a própria nostalgia, que mesmo que ela não apareça muito, ela acaba roubando um pouco a cena. Então, assim, para mim, lógico, teve alguns defeitos, algumas pequenas falhas, mas em comparação do que a gente está tendo hoje de filme, eu acho que, primeiro, nota 1000, assim, nesse filme. Fizeram, assim, sensacional. Dá para você apresentar isso para crianças, ilustrar, isso, olha, como desenvolve uma cidade. Lógico, né, de uma maneira um pouco mais ilustrativa, né? Mas é real, é algo que realmente acontece. Então, eles não mentiram de fato, assim, né? Tipo, vamos aqui por lá. Não, eles mostraram realmente como que é uma crise de ansiedade. Então, assim, para mim, fantástico, né? Fantástico. Eu acho que vai ser poucos filmes assim e eu espero muito, muito que esse filme concorra ao Oscar. Eu tô assim, expectativa, né, que possa estar aí entre os Olha, melhores vai ser difícil aparecer um outro pra bater, assim. para Vai ter que ser bater, uma né? outra É obra-prima, porque difícil. realmente. Mas eu acho sensacional. Enfim, é minha opinião. Thiago, o que tu achou? Qual que é o melhor? Qual que é. Já falou, tinha comentado que era um, mas fala uma finalizada aí. Sim. Uhum. Sim. Por conta também dos exemplos, né? Porque o filme, ele é um filme muito bom mesmo. Acho que é mais questão realmente de roteiro, porque eu achei muito rápido em comparação ao primeiro. O primeiro eu achei ele bem fechado até. E apesar da Riley ter vivido todas aquelas situações, em 3 dias foram situações que foram até palpáveis para a realidade, né? E aí eu senti falta, por exemplo, se a Riley tivesse vivido no segundo filme até situações normais de um adolescente, ver as primeiras espinhas, a primeira paixão, é, coisas mais concretas ali, a ela tentando se adaptar à escola de verdade, né? E ela tendo esse acúmulo de situações até chegar na ansiedade, ter mais tempo ali, por exemplo, se tivesse passado um enredo de 1 ano ao invés de 3 dias, e cortando ali, né? Mas é porque é questão mais da minha cabeça mesmo. Em questão, porque eu gostei mais do 1 por conta disso. Mas ao mesmo tempo o 2 ele traz conteúdos incríveis. Eu amei as definições de técnicas da mente. Eles conseguiram acrescentar detalhes à psique humana que eu fiquei encantado. Porque eu já achei encantador o primeiro filme, mostrando as memórias base, memórias de longo prazo, o abismo do esquecimento, a terra da imaginação, as ilhas de personalidade. Eu achei incrível. E quando eles falaram sobre as convicções, o senso de si, o abismo do sarcasmo nem tanto, achei meio força a barra ali, mas né, ainda assim teve o acréscimo. Né? O cofre das emoções, o subconsciente que fica num local mais abaixo, mais fundo na cabeça da Riley, as emoções que são guardadas no fundo da cabeça dela, tentando ele administrar memórias positivas e negativas. São definições assim maravilhosas que a gente imerge, como se a gente imaginasse que a nossa cabeça é exatamente assim, a gente vê total lógica. Né?
E também a representatividade, de mostrar as características de uma ansiedade, né? Todo mundo que já teve crise de ansiedade se identifica muito com o filme. Eu até agora eu assisti o filme já 2 vezes. Eu assisti na pré-estreia e assisti na semana passada e eu quero assistir mais vezes. Porque a cada vez que eu assisto eu vou pegando um ensinamento novo para minha vida, né? Eu gosto muito de rever, de reler, de reassistir várias vezes a mesma coisa quando me toca, né? Mas o filme, ao mesmo tempo, ele é extremamente bom. Extremamente, ele é ótimo, né? Não é porque ele não, na minha opinião, ele não é melhor que o primeiro, não significa que ele perdeu o sentido, não. É porque, ao mesmo tempo, o primeiro, ele é muito bom. Ele é muito intenso, a gente vive muitas coisas ali. Então, pra gente conseguir nivelar as coisas, é difícil. Mas o segundo filme realmente, por exemplo, o primeiro me trouxe mais emoção. Eu chorei com o filme. O segundo filme, eu não me senti emocionado no sentido de choro. Eu me senti emocionado no sentido de empatia. Porque eu comecei a ver ali as crises dela, eu comecei a ver as características e deu vontade de estar ali, de abraçar, de falar, Riley, eu te entendo, se acalma, né? Me fez querer estar ali com ela, porque ao mesmo tempo são coisas que eu passei e eu queria que eu tivesse sido ajudado na época, né? Mas ao mesmo tempo o sentimento que a própria Riley viveu, que eu também vivi, que é o fechamento, né? Que é eu preciso dar conta, eu não posso contar com os outros, então eu não vou mostrar as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Eu preciso dar conta disso, né? Até a gente descobrir que a gente não dá conta, né? Então, as mensagens que tem são incríveis, Acho, acho. maravilhosas, e realmente o primeiro é meu favorito. Porém, o segundo é maravilhoso, né? É maravilhoso também. É isso. Bruna, da tua visão É, final aí. eu acho que nesse momento eu ainda prefiro o 1, porque eu assisti o 2 só uma vez. Mas eu fico com o conjunto da obra. Porque, tipo, não dá pra parar em um só, sabe? Tipo, é muito bom, eu espero que tenha os outros. Né? E que a qualidade se mantenha, né? E Isso. eu gosto da explicação do 1 de como que vem as músicas aleatórias na cabeça. As Tem vários memórias. detalhezinhos que a gente fosse comentar, assim, que eles têm umas sacadas muito legais, assim, sabe, sobre a questão de... Sim. Mas assim, mas é isso. Agora Não, vamos... só mais uma coisa do. Então fala. Rapidinho, tá? Do segundo filme, a única coisa que eu gostaria de comentar é que não necessariamente uma pessoa em crise de ansiedade, a melhor opção é abraçar ela, tá? Nem sempre. Então não sai abraçando, simplesmente não sai agarrando as pessoas, tá? Vão com cautela. Você é uma amiga, né, também, né, próximo. Então, assim, agora, então, é isso. Então, vamos encerrando, né, essa conversa. E agora, para a gente encerrar bem o programa, vamos para as nossas dicas culturais. E daí, para a gente encerrar aqui rapidinho, eu vou pedir primeiro para Jéssica, que é a estreante, se eu possa dar uma dica para os ouvintes de alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Tipo, dicas culturais, cara, eu tô mais assim, lendo os livros da comunidade, né? A gente acaba tendo mais contato com os livros do Shalom nesse processo de discernimento. É o livro de São Francisco de Assis, né? O irmão de Assis. Ele tá me ajudando muito, assim, a viver essa questão da pobreza, né? Então, muitas vezes, assim, eu entro muito em esquecimento, né? Tipo, putz, cara, preciso ser pobre, né? Preciso ser mais pobre. Não é no sentido de pontos materiais. Também engloba um pouco mais. É questão mesmo do meu comportamento, das minhas ações, né? Então, isso mexe muito, assim, comigo, né? Nesse tempo, assim, de discernimento que eu estou vivendo. Pela comunidade Aliança e Comunidade de Vida, né, que eu estou passando. E isso eu recomendo, assim, para as pessoas tentarem, assim, né, ler um pouquinho também refletir essa questão da nossa pobreza, né, de como a gente, enfim, está agindo, até mesmo nesse ponto da empatia, né, quando a gente acaba vivendo a humildade, a gente aprende a amar. E é difícil amar. Amar é muito difícil, É né? mais Principalmente difícil.
Amar os próximos a gente consegue. Agora vai amar os distantes, as pessoas que não fazem parte muito bem ali do seu ciclo, né? E tentando ali amar a diversidade, né? Que eu já vivo muito isso, assim, com o meu trabalho, com o meu vínculo social. Mas é nisso, assim, né? A perda e o ganho, a fraqueza e a vitória, enfim. Então, pelo menos assim, enfim, quem tá aí tá precisando aí viver um pouco a pobreza. Acho que todos nós, né? Mas é o processo que eu tô vivendo e partilhando aí um pouco daquilo que eu tô passando. Obrigado, Jéssica. Thiago? Então, eu até estava olhando aqui, a gente qual que eu vou indicar dessa vez. Um livro que me marcou muito, que eu trago forte assim na minha história, que me traz muitos ensinamentos, esse daqui, é o Hospedeira, né? Mas eu indico ler o do livro, gente. O filme ele é legalzinho, mas livro é 1 bilhão de vezes melhor. Esse livro aqui é maravilhoso para falar sobre autoconhecimento, sobre força, sobre coragem. Enfim, ele tem vários ensinamentos assim. Eu já li esse livro aqui umas 20 vezes sem brincadeira. A primeira vez que eu li ele, eu tinha uns 13, 14 anos de idade. E até hoje, assim, é um dos meus livros favoritos, então eu indico muito, né? Fala muito sobre utopia, mas ao mesmo tempo como é importante viver a realidade. Enfim, é maravilhoso esse livro. Indico. A Hospedeira. Obrigado. Bruna? Indica? Tá, eu vou indicar 2 livros, um que eu li, o outro que eu não li, mas que eu tô tentando comprar e eu quero, né? Um é a Rosa Morta, que é um livro de contos, né? É de uma menina, a Isis Victoria, ela tem 17 anos, e é o 4º livro dela. E ela é aqui de Joinville, eu comprei na Feira do Livro de Joinville, e é bem legal, bem legal. Assim, é livro mais simplesinho, menorzinho, mas, né? E o outro que eu quero indicar, que na verdade eu tô meio que fazendo divulgação, tá? Porque é raro a gente achar algum livro de... Na verdade, eu não conheço livro de ficção católica, né? E tem agora, foi lançado agora em junho, o Paulo Score e a Batalha dos últimos Dias. Não, dos últimos tempos. Que é um livro de ficção num futuro pós-apocalíptico, em que a igreja está sendo reprimida e perseguida de volta. Então, Cara, Legal. tô tentando E, comprar, bom, tô tentando comprar. Então, tipo, eu vou indicar um livro que é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do Joseph Tso. Então, é um livro de espiritualidade, um livro clássico, mas que nos últimos tempos começou a voltar mais à tona dele. Ele usa muito o autor usa muito dos pensamentos de São Francisco de Sales, e eu lembrei disso um pouco desse livro justamente por causa daquilo que acontece no 2022, né? Se você jogar, né, a gente tenta esquecer as coisas, né? E aqui o livro fala assim, Deus às vezes até permite que a gente não caia um pouco pra gente aprender, né? A gente vai aprendendo a ser humilde, aprendendo que a gente não é o suficiente, aprendendo que a gente tem que confiar em Deus, que, né? Então, é muito bom, a arte de aproveitar as próprias faltas. Uhum. E eu gostaria de brevemente indicar uma outra coisa que eu lembrei, que a Bruna comentou sobre ficção católica, né? E eu lembrei muito também desse livro aqui, ó. Tormentas. Ele é uma ficção católica, escrita por uma irmã da comunidade de Aliança daqui de Brasília. Que E legal. esse livro aqui é maravilhoso, eu já li ele, né? Eu comprei quando ela lançou o livro. Mas ao mesmo tempo já avisando, esse daqui é um livro mais de 14, 16 anos, porque ele vai ter algumas coisas assim mais pesadinhas. Mas eu indico, ele é maravilhoso, ele é lotado de referências católicas. É um livro sobre drama, ficção católica e eu indico muito. Tormentas, da Ana Luísa. Qualquer coisa vocês podem me perguntar que eu passo mais informações do livro. Beleza, muito obrigado. Bruna, considerações finais? nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E compartilhem os episódios, nos digam qual é divertidamente, qual é a emoção que te controla, né? E também, vamos lá.
E também nos digam o que vocês têm achado dos episódios e peçam algum Curtam, assunto aí também. compartilhem o podcast com as outras pessoas. Isso. Onde Dê tem pra avaliar, indicações. Então, muito mais uma É. vez, eu então agradeço, né, o Thiago e a Jéssica por aceitar esse convite, estar com a gente, né, e mais uma vez, uma parceria com o Shallow Geeks aí. E se vocês precisarem também de ajuda em alguma coisa no canal, estamos disponíveis também, né? É só mandar mensagem aí que a gente participa também. Nossa, beleza. E pra quem quiser seguir os trabalhos do Shallow Geeks, como que é o Instagram mesmo? @SHKids. Uhum. Instagram. No Instagram, então curtam a gente, compartilha, né? A gente está fazendo sempre vários conteúdos, textos. Ultimamente está sendo mais textos, mas a gente tem muito vídeo falando até de experiências pessoais que tivemos com filmes, né? Que tivemos pessoais com Deus através de filmes, né? Para mostrar que Deus ele nos fala e se comunica de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, sigam @SHGeeks. Então é isso aí. Então, muito um abraço a todos e até o próximo Café Católico.